Haverá um amanhecer em que olharemos a eterna magia de podermos renascer. Olharemos a eterna magia de podermos renascer. Então sentiremos a divina luz, fonte de amor que é Jesus. Então sentiremos a divina luz, fonte de amor que é Jesus. Haverá em um simples olhar o amor, sublime esperança de amar. Salve, salve, nação cuscuzeira! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem vos fala é Paloma Benício e eu quero iniciar a nossa noite chamando a Iraci para fazer a prece de hoje. Iraci? Boa noite. E vamos fazer a nossa prece pedindo a Jesus, o nosso mestre, que nos envolva com seu amor, com a sua luz, nos inspire e coloque paz no coração de todos os habitantes do planeta Terra, encarnados e desencarnados. Olhai para todos e colocai amor e paz nos seus corações. E te pedimos, tem misericórdia de nós. Permite-nos agora iniciar esse trabalho de divulgar a doutrina espírita para todos os recantos. E nos ampara, nos auxilia. E que assim seja. Que assim seja. Então, bora levantar esse astral? DJ JP, solta o som! Tu comigo, sendo eu samaritana, te revelas, meu amigo, justo eu, mulher insana, ó Galileu. Junto ao poço busco água e me trazes água viva. Tu me compreendes no inconsciente, tenho sede na alma vencida. Com teus olhos me divisas e me livras da armadilha, onde os homens, os maridos, os altares deste mundo, ó Galileu. Junto ao poço busco água e me trazes água viva. Tu me compreendes no inconsciente, tenho sede na alma vencida. Se soubesses quem te pede de beber, buscarias água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, Siloé já não sacia. Me buscaste no mais fundo do meu ser, eu te encontro, ó Galileu.
tua presença me conforta. És verdade que liberta. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, já habita em nós o Messias. Se soubesses quem te pede de beber, buscarias água pura que brota do Espírito. Estou plena, estou viva, Siloé já não sacia. Me buscaste no mais fundo do meu ser, eu te encontro, ó Galileu. Tua presença me conforta. És verdade que liberta. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, já habita em nós o Messias. Levarei teu cântaro, eu direi aos ávidos, junto ao poço eu te encontrei. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontro. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontro. Ó Galileu, ó Galileu, junto ao poço eu te encontro. Ó Galileu, junto ao poço eu te encontro. Ó Galileu, eu te encontrei. E aí, galera encarnada e desencarnada? Já sabem qual é a boa de hoje? Ainda não? Pois se liga, viu? Que hoje o nosso encontro tá recheado igual cuscuz com queijo. Tá só o milho, viu? E você prepare logo sua água fluidificada e a sua cumbuca de cuscuz, que o tema de hoje é Projeto ESG Jovem. E o nosso bate-papo de hoje fraterno será com 3 amigas que irão falar sobre o ESG Jovem e a sua dinâmica. Estamos aqui com a Fran do Lar dos Humildes. Um beijo, galera do Centro Espírita Lar dos Humildes. A Isabel, do Centro Espírita Humberto de Campos. Um beijo para vocês. E a Carol, do Centro Espírita Humberto de Campos. Meninas, sejam todas bem-vindas. Aê! E aí a gente inicia, né? Mais um bate-papo aqui na nossa rádio. Fui convidada aqui, é a Fran que fala com vocês, para falar de como iniciou esse projeto maravilhoso que tem acompanhado tantos jovens e motivado de forma criativa, dinâmica, eficaz a juventude, para que ela possa estar dentro da nossa casa. Tudo se iniciou, a gente vai contar uma história agora, hein, gente? Tudo se iniciou 2 anos, aliás, em 2018. A gente vem, eu trabalhava como coordenadora da evangelização infanto-juvenil do Lar dos Humildes, e em contato com a Iraci, que era coordenadora de estudos, a gente sentada, certa feita, a gente começou a ver por que o jovem não participava dos estudos ao sair da mocidade espírita. Né? A gente começou a se questionar que a mocidade ela tinha, na época, 32 a 34 jovens, e que quando terminava e eles saíam da mocidade, eles não seguiam no ESG. E houve assim um estalo, um estalo que a gente vê assim, como a gente pode resolver isso? E foi pensado, a gente sentou, analisou, e como a gente deveria mobilizar esses jovens para permanecerem nos estudos da casa. Já que a juventude, nós sabemos que serão os futuros trabalhadores e coordenadores das outras áreas de estudo, de presidentes da casa, na área de música, na área de AE. E aí a gente viu como fazer. Então nós procuramos uma estrutura
bem interessante, que foi o Confra Jovem, um encontro entre jovens das casas espíritas. Nós tivemos 2 encontros e vimos que uma quantidade de jovens imensa, mas que no decorrer da história só 4 ou 5 conseguiam chegar até o EAD, né, que não havia uma estrutura. Então a gente sentou e disse, vamos fazer o EJE Jovem, vamos organizar para que esses jovens possam ter uma linguagem bem agradável, que eles possam também ter um contato com a tecnologia, já que é diferente a fala, e deu muito certo. Iniciamos o EJE Jovem no dia 11 de janeiro de 2020, de acordo com os dados da Paloma, tem que dar os créditos, né, no dia 11 de janeiro de 2020, e o que foi que aconteceu com o projeto, né? Iniciou, a gente estava muito preocupado, porque no início só tinha entre 10 e 15 jovens que aderiram, e a gente dizia assim, vamos fazer uma seleção. Então, na hora que iniciou, na nossa casa lá dos humildes, a separação do EJE 1 jovem e o EJE 1 adulto, a gente se surpreendeu, porque na primeira, dos 10, 15, foi aumentando, foi divulgado e foi aumentando e aumentando. E no total, a gente estava com 28 jovens frequentando assiduamente a nossa casa, mobilizados pelo EJE Jovem. As aulas são bem dinâmicas, bem diferentes da estrutura do EJE, são mais questionadoras e mais voltadas. Eu esqueci de falar que quando a gente iniciou esse projeto, nós iniciamos também dentro da evangelização, jovem evangelizando, jovem já na mocidade, que foi um projeto que deu muito certo, né? Então, a Celina, o Ariel e o Eduardo, que eram os coordenadores, que são os coordenadores de mocidade, eles fizeram um pulo para o EJE Jovem, né? Então, eles já foram preparados para que eles pudessem exercer dentro da nossa casa uma ponte para o EJE. O que é o EJE, para aqueles que não sabem, é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Qual é o objetivo do EJE? Organizar, estruturar dentro das obras de Kardec, do Pentateuco, que são o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno, e se eu estou esquecendo mais de algum, é nervosismo, mas vamos nós. E o que a gente teve essa preocupação? Para que houvesse uma estrutura organizada, voltada para uma linguagem diferenciada, com dinâmicas, mas que não fugisse do conteúdo abordado, do assunto a ser esclarecido. É interessante que nós sempre tivemos um cuidado com a qualidade doutrinária. O que é isso? Dentro da evangelização, todos os evangelizadores têm que estar no EJE. É uma prerrogativa para que seja feita uma boa evangelização, ter uma qualidade doutrinária na prática evangelizadora. Então, quando surge, no segundo momento, a história do EJE Jovem, nós estávamos preocupados de não fugir do conteúdo, para ter uma qualidade em execução nas múltiplas dimensões que a gente estava abordando. Com conteúdo de esclarecimento, de consolação, evitando até mesmo o fanatismo, os erros, os equívocos que vão aparecendo no decorrer das falas, né, que nós não estávamos acostumados. E aí, sentamos, eu e Iraci, estruturamos para que pudesse ser mobilizado o EJE, nasceu o EJE Jovem, em 11 de janeiro de 2020, tivemos a pandemia, que é o segundo momento, e aí passaram as aulas a serem online. E aí outro desafio, tornar as aulas interessantes, interativas, integrativas e que não perdessem alunos. No decorrer da história, nós perdemos sim. Alguns alunos foram deixando, infelizmente, mas a grande maioria ficou no estudo e permanece já há 2 anos no EJE 2. Né? A nossa tentativa é mudar a dinâmica, nós seguimos a apostila do estudo sistematizado, mas modificando toda uma visão que tinha anterior de limitar o pensamento. Nós saímos para um mundo digital,
onde houve uma grande interação da juventude, eles passaram a ser protagonistas da nossa história e passaram também a contribuir diretamente nos estudos. Nós tivemos também um livro no EG1 de estudo, que era o Nosso Lar, e depois um outro livro adotado, coisa que antes não tínhamos visto, né? Então, os alunos permaneceram interessados nas aulas, tentando de todas as formas participarem e, como eu disse, serem os protagonistas da nossa história. Mas agora é com você, Carol. Valeu, tia Fran. Fran, o que você falou foi tão pertinente a respeito da evasão. A evasão é muito comum, acontece com o jovem, com o adulto, com a criança. E principalmente nesse modelo remoto, que é um desafio para quem está em casa, e o jovem foi submetido a sair de repente da escola, da faculdade, dos muros da faculdade, né? E também ficar em casa, confinado, foi realmente foi de tirar o chapéu para os facilitadores, viu? Em 2020, se estiver nos ouvindo, a gente manda um abraço fraterno. Mas vamos lá. Quando a gente começou, né, Isabel, no ERG Jovem, começamos como as metidas, né? As ouvintes. Aí a Fran botou assim, não, gente, vamos participar, mas vai participar na condição de ouvinte. Aí eu, não, tudo bem, eu vou adorar, porque a gente vai aprender sobre metodologia, sobre a linguagem, sobre filmes. Aí eu e Isabel ficamos. Quando eu vi, passou o ano 2020, chegou 2021, a Fran deu uma carteirada na gente, uma carteirada espírita. Vocês vão ficar como facilitadores. Aí a gente, opa, como assim? Pera aí, calma. Aí eu bebi um copo d'água, viu, Fran? Se você não sabe, bebi um copo d'água, me acalmei. E lá fomos encarar. Eu, a Isabel, tem outros colegas. O Edu estava semana passada. O Eduardo, o Diego, o Wander. E a gente tá nessa jornada como facilitadores, uma forma bem amistosa que nós estamos desenvolvendo. A gente não centraliza em a gente sempre tenta dividir da melhor forma possível, alguns de nós faltamos, enfim, acaba dando certo essa parceria de nós 5 facilitadores. É um time. E no início do ano, o Lados Humildes, né, o Centro Espírita Lados Humildes, que fica na cidade de Fortaleza, no Ceará, começou com algumas formações. E nós fomos convidados, a Iraci deu outra carteirada espírita, facilitadores têm que se reciclar. E lá fomos nós, cabecinha baixa, com caderno. Carol, se capacitar. Olha, gostei, viu? E tiveram 2, se não me engano, viu, gente? Por favor, me corrijam. 2 cursos, um sobre a maiêutica socrática, e outro sobre as competências socioemocionais, que são metodologias ativas. Quem é da educação talvez vai compreender. Quem não é uma forma da gente colocar o indivíduo, né, o aluno, o estudante, no centro da aula, do seu método de ensino. É ele que vai atuar, não é a gente. E assim a gente vai tentando. Mas a nossa fala é a respeito da competência socioemocional, que é uma metodologia ativa. São habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. E dentro da escola, que Espiritismo é escola, é uma ciência, então temos que estudar para a gente estar como facilitador de evangelização, a gente tem que estudar, e os facilitadores do ERG têm que estudar ainda. Eu estou há 30 anos no Espiritismo, pois tem que estar há 30 anos se atualizando. É assim que a gente consegue melhorar cada vez mais. Tem jovens na nossa turma que tem 15 anos. Como é que eu vou falar com um jovem de 15 anos? Então, a gente tem que se atualizar, tem que sempre se manter atualizado, conectado. E nesse processo de aprendizagem, na competência socioemocional, é uma forma da gente aprender
a lidar com as emoções, com as nossas emoções, se autoconhecer, como se relacionar com o próximo, tornar aquele indivíduo capaz de colaborar. E mediando, assim, os conflitos, e ele aprender a solucionar seus problemas. E, assim, fizemos o curso, né? Um curso muito bom, extremamente acessível, não precisa ser educador, não precisa da pedagogia, não precisa ser licenciado para aprender a competência socioemocional. E dentro dela, eu não vou aprofundar, porque não é esse o caso, mas dentro dela tem 5 macrocompetências, eu vou só citar, tá bom? Autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Aí, como é que nós vamos colocar tudo isso dentro de uma aula? Vamos já chegar lá, vamos ter um pouquinho de calma. Nós temos, semanalmente, planejamento de aula. Sim, a gente se organiza, meu povo. Em torno de 1 hora. Eu, Isabel, o Wander, o Diego, o Edu, estamos sempre nos comunicando e nos reunindo semanalmente para fazer o nosso planejamento. E nesse planejamento, nós tentamos encaixar alguma competência socioemocional, essas que a gente acabou de falar, nas aulas. Tanto, eu vou até citar no nosso último encontro, nós fizemos um júri simulado. Sim, fizemos um júri simulado. Colocamos uma determinada música para ser mote de inspiração para os nossos jovens, e o cidadão da música, o personagem, ele estava sendo o nosso... Como é a Paloma que fala? Me esqueci. Ele estava sendo julgado. Isso, valeu. Estou fora do direito, estou esquecendo as palavras. Ele estava lá julgado. E tinha aqui um grupo, nós dividimos o grupo em 3. Tem uma ferramenta do Google Meet, que algumas contas é disponível, então a gente divide o grupão, fica grupinho, e fica em torno de 3 a 4 pessoas. Nisso, solicitamos a participação, quem é mais desinibido participa mais, quem não é, a gente respeita. Carol, certo, beleza, cadê a educação emocional nisso daí? Gente, uma delas é a autogestão, que é uma macrocompetência, onde os jovens, herdianos, eles vão ter o quê nesse momento? Vão se organizar. Dentro do grupo dele, ele vai estar lá conduzindo a proposta que a gente foi lançada de forma organizada. Tem lá no socioemocional, quem for botar aí no Google, dá um Google e vê, e tem lá. Nisso, no curso de formação que nós fizemos no início do ano, retratou muito bem. Depois, nós fazemos o quê? Engajamento com o próximo, que é uma iniciativa social com os colegas. É onde nós vamos o quê? Falar. Quem vai falar o quê? Quem gosta de falar mais, quem gosta de falar menos. E outro que é a amabilidade, que é o respeito. A gente desenvolve, a gente tenta lançar propostas que façam com que a gente respeite mais o próximo. Tem jovens que são muito tímidos, a gente não vai forçar esse jovem tímido a falar, porque ele vai evadir, ele vai sair, mas também a gente não pode excluir. Então, essa forma da gente dividir pequenos grupos fomenta a fala desse jovem. Aí tem jovens mais falantes, não vou nem dizer quem que é falante aqui, e a gente aproveita, não é? A gente aproveita esse jovem para trazer o quê? Para trabalhar, sim. E nisso tudo está encaixado, essa fala minha, né? Essa fala que nós estamos conduzindo, está dentro do socioemocional. Então, vejamos, como podemos explorar os nossos jovens? Temos que instigar, temos que ousar nas nossas aulas, ter aquela didática que ela muitas vezes não funcionou na minha época, na época da Isabel, da Iraci, mas ela hoje não vai ter a mesma assertividade com um jovem de 15, 16 anos que está assistindo séries, que está sempre atualizado. Então, dá para a gente procurar novas metodologias
e essa dinamicidade pedagógica que temos nas aulas, que isso faz parte de cada centro tem a sua dinâmica, ele estimula. Ah, Carol, mas eu não sou professor, não sou professora, não entendo nada. Gente, a Isabel é dentista. Ela é cirurgiã dentista, ela não é professora, ela não é docente, nem instituição de ensino superior. Ela atua como cirurgiã dentista. Mas ela está, sim, como facilitadora de ERD. Então, qualquer pessoa que tem o interesse de estar em sala de aula, aprender, pode ser, sim, educador espírita, pode ser, sim, educador espírita jovem, né? E essas práticas pedagógicas é para isso, para atualizar mais ainda o público, né? Os facilitadores, estendendo aos nossos herdianos, né? Aqueles que vão adentrar. Então, eu vou encerrando aqui um pouquinho, vou passar a bola aí para a nossa cirurgiã dentista, Isabel. Carol. Boa noite a todos, a todas. Gente, é muito legal essa conversa hoje na rádio, porque é uma troca de experiências, né? A gente percebe a necessidade que nós temos de ter esse arejamento da doutrina espírita. Para que isso? A gente, semana passada, estava aqui batendo um papo com o Edu, né? O Edu, que é nosso facilitador do ESG Jovem, e ele nos trouxe exatamente essa fala sobre o jovem na casa espírita. E aí a gente pode voltar a esse questionamento. Por que que na França, que foi o berço do espiritismo no século XIX, com o nosso codificador, que estava lá com tantos luminares na França, por que não vigorou? Por que será, gente? Porque não estava contando com essa juventude, que a juventude é o que vai nos trazer esse revitalizar a cada dia, cada jovem que você conquista, cada um que vem agregar na doutrina espírita a sua experiência. E é por isso que a gente tem que inserir o jovem na casa. E como é que a gente vai fazer isso? É bom sempre a gente estar citando que a espiritualidade nos convida a chamar o jovem. Vou partir de um exemplo bem simples. A Carol falou aqui sobre a maiêutica socrática. Então, se já se dizia na maiêutica, e se diz que a educação ela tem que ser utilizada como se fosse me corrige, Fran, fazer como um parto do conhecimento, né? O jovem, ele não é uma tábua rasa, ele não é uma folha em branco, ele tem o conhecimento. E como é que a gente vai fazer isso? E a juventude hoje, que é ligada, a maiêutica, que é ligada, a juventude que é ligada em tudo, gente. Hoje, os meios de comunicação agem com uma velocidade gigante. Se a gente não tiver atualizado... E aí, Isabel, a Carol falou aqui, me delatou, né? Eu não tenho nenhum curso de pedagogia, mas a gente tem vontade de trabalhar. E olha o que a gente aprende com esses jovens, todo encontro, todo momento, eles têm tanto a nos ensinar, inclusive a sermos mais empáticos com as dificuldades que eles encontram. Nesse momento de pandemia, nesse momento que eles estão cansados de ficar na frente, assistindo aulas remotas, estão retomando as suas atividades em sala de aula, estão retomando a socialização, que para muitos é difícil. Hoje eu estava pegando meu filho na frente do colégio e vi uma pessoa lá preocupada, passando álcool no carro todinho, faltou pegar fogo no carro. Então, a gente percebe que estamos tentando nos readaptar a esse novo momento. Então, um exemplo, Isabel, dessa ideia, a gente vai buscar lá em Pestalozzi. Pestalozzi, que foi o mentor do nosso codificador. Pestalozzi que pegava as crianças, os jovens, e
pegava na mão? Não, ele sabia e trazia neles a vontade de aprender e praticar aquilo no seu dia a dia. Então, foi através de Pestalozzi que o nosso codificador veio com essas ideias gigantes para a doutrina espírita. Pestalozzi sempre dizia que a educação é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. Então, é através desse ege, como a Fran contou, como a Iraci, que participou desse processo lá no Lar dos Humildes, em que o jovem, ele tinha que ter o canto dele. A gente sabe, e eu já participei dos grupos de estudo sistematizado da doutrina espírita, a gente fala EGE, estudo sistematizado da doutrina espírita, com os adultos de várias idades. Mas o jovem tinha dificuldade, porque a linguagem, normalmente uma linguagem mais formal, não chegava. Então, de que adianta eu ter o estudo e eu não chegar, eu não tocar esse público? E aí a gente vai ter que fazer com que eles se sintam parte desse aprendizado, desse momento. O próprio codificador se deu aos braços com as jovens médiuns, com Caroline Baudin, com Julie Baudin, ambas, respectivamente, 18 e 16 anos, com Ruth Jafé, que só tinha entre 19 e 20 anos, com a irmã Sidufo, uma grande médium, inclusive psicografou bem jovem uma obra gigante sobre Joana d'Arc, outra jovem de sua época. Então, nós vimos que revigora o conhecimento. E Kardec sabia disso. Tanto sabia que Kardec dizia que pela educação, mais do que pela instrução, olha a diferença que o codificador faz, é que se transformará a humanidade. Porque instruir é o blá, blá, blá da teoria, mas quando a gente educa, a gente cria um cidadão que vai levar aquela mensagem para a sua existência e para várias existências. Divaldo Franco nos fala e fala muito com os dirigentes espíritas em diálogos que nos convida a integrar o jovem à casa espírita, que é através do trabalho que o jovem vai se achegar. E que o jovem espírita é que vai dar continuidade a esses trabalhos que a gente está aqui conversando, seja o estudo sistematizado, que é o EGE, seja o EAD, que é o estudo aprofundado, seja o Evangelho Rede Vivo, e todos eles, esses pensares que revitalizam, eles precisam ser engajados nas atividades habituais da casa. A gente tem que procurar, isso é fala de Divaldo Franco, procurar fazer com que o jovem se sinta responsável pela casa, por que não? Como é que a gente vai trazer essa juventude se sentir visita? Isso, Carol, pode falar, Carol, se sentir acolhido, recebido, querido por nós. Divaldo insiste em nos lembrar que que a gente precisa deixar com que o jovem dê ao nosso movimento espírita essa dinâmica nova, trazendo essa aparelhagem toda. A gente teve que aprender, né, Carol, Fran? A gente teve que aprender a mexer em Meet, mexer em várias ferramentas. Às vezes eu não sei, fala assim, Carol, te vira aí. Fala aí, Carol. Semana passada, o Diego, que é o nosso expert em computação, ele não pôde estar com a gente. Aí lá fui eu, metida, fui mexer. Meu Deus, como eu demorei 100 milhões de anos para configurar a aula. Mas se a gente não se meter, não faz. Então, tem que fazer. E quando você falou, Isabel, eu me lembrei sobre o acolhimento. A gente acolher, né? A gente acolher o jovem que está interessado. Ele, às vezes o jovem deixa de estar com os amigos, de estar jogando videogame, de estar namorando,
para estar ali naquele momento. Já pensou a gente ficar só lendo? Beleza, até a gente que é adulto, né? A gente que já passou da casa dos 30, acha chato, né? Então, por que não a gente dinamizar? Só mais um detalhe, Fran, eu aqui me lembrei da questão do acolhimento, quando aquele jovem se afastar, ele acabar faltando por algum motivo, a gente falar no privado, perguntar como é que ele está, se está tudo bem, se está tudo beleza. A gente transformar, né? A gente tornar aquela relação, não daquela hierarquia, mas aquela igualdade, aquele respeito que a gente vai tendo. Fala, tia Fran. Interessante, eu estava lembrando aqui da fala da Isabel, quando ela falou sobre o Pestalozzi, né? Que muito me tocou, porque as aulas que o Pestalozzi dava para os seus alunos era bem diferenciada, era no meio das árvores, era um piquenique. Ele saía das salas de aula, que é o que a gente pretende, a gente está viajando no mundo pela internet, né, com os meninos, mas a gente tensiona, como a gente já fez junto com a mocidade, aulas na praia, aulas fora, né, para que haja uma integração, é comer uma pizza todo mundo junto, é ter aquele momento nosso. Eu, quando adolescente, e que fui a primeira vez para o ESD, eu era católica, né, e fui conhecer a Casa Espírita, primeiro eu fui conhecer a mocidade, aí eu fiquei 2 horas, assim, com a bunda sentada na cadeira, ouvindo. Gente, eu não quis mais, não queria nem voltar, mas a gente tem que ver que outros tempos, outras medidas, outras formas da gente evangelizar e capacitar monitores para que dinâmica, para que haja uma interação, para que se faça ter prazer em estar ali naquele momento, né? Porque é muito gostoso. Do mesmo jeito que a gente assiste uma aula de um professor e gosta e tem prazer de ali estar, nós temos que ter esse cuidado, essa diversificação de momentos, de histórias, de criatividade, para que haja uma aula bem interessante e bem producente, como diria a dona Sandra, né? Que é uma aula que produz realmente, que toca o jovem que ali está, para que há outras formas de se mudar. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, eu lembro assim bem claramente numa aula especial do ESG Jovem 1, que a gente se mobilizou para fazer uma sala toda temática, mas deu trabalho, viu, gente? Mas deu trabalho. Subi com prataria, subi com meu nome, com tapete, tinha mesa, porque você vai falar da época do Kardec, das mesas girantes, e você não tem estrutura, não fica muito mais interessante a gente mudar o clima? Eles, quando entraram, ficaram tudo estupefados com a sala que foi criada. Tinha até não é candelabro não, que a gente colocava as velas. Castiçais. Gente, mas deu trabalho, mas ficou, a aula marcou. Por que marcou? Porque houve uma preparação, houve um estudo, como você falou, Carol, que há a necessidade da gente de priorizar esse trabalho, porque houve planejamento exatamente, para que houvesse um retorno. Então, a partir daí, se tornou mais interessante, e a gente colocar o senhor Pancada debaixo de uma mesa coberta, não tem preço. Levar um monte de roupas de épocas, que podiam ser de época utilizadas, todos vestiram, não tem preço, gente, porque a gente nota que houve um interesse, um estímulo, é uma aula que marcou. Então, quando a gente assiste uma boa aula, que há uma interação, a gente tem retorno daquele aluno. Fala, Carol. Fran, quando eu fiz o ERD, né, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, eu tinha em torno de 23 anos. Meu facilitador foi o Alcides e a Cira, pessoa assim maravilhosa. Mas eu lembro que tinha eu mais 2 jovens, e você notava o esforço que eles tinham de dinamizar a aula para a gente. E olha que era só nós 3 de jovens, e tinha outros, mas era mais de 30 jovens agora como eu, que aí você percebe a diferença. Por isso que eu acho importante essa iniciativa
de ter um ERG com aquele público, porque a linguagem vai ser voltada para aquele público. Dona Paloma, no início do ano, falava muito uma palavra que eu tive que pesquisar na internet. Não é possível que eu não sei o que é. É plot twist. Meu Deus, o que é isso? Aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri o que é, né? Que são reviravoltas, né? E gente, reviravoltas é plot twist. E eles vivem falando isso daí. Aí eu tive o quê? Eu tive que absorver essa palavra e colocar no meu vocabulário e em determinados momentos colocar em sala de aula, colocar em contato com eles. E fora as séries, filmes que a gente está assistindo, a gente faz de forma forçada? Não, a gente faz de forma intencional, né? Quer falar, Paloma? Ai, eu quero, gente, eu fiquei me coçando aqui, eu dando altos berros no bom sentido, viu, gente? Eu era católica, diga-se de passagem, e idas e vindas das casas espíritas, eu não me sentia muito acolhida. Era como até um ditado que falavam, só procura a casa espírita na dor. Eu ouvi de alguns facilitadores. E eu morando super perto do Lar dos Humildes, eu ia periodicamente, eu não ia várias e várias vezes. E teve uma noite do atendimento fraterno e do estudo do Evangelho que tinha só adultos. Eu já estava no começo dos meus 20 anos, já estava saindo da adolescência. Mentira, gente, eu não saí da adolescência ainda. Tô brincando, somos todos jovens. E lá eu me senti um pouco deslocada. Tava minha tia junto comigo, minha tia eu a considero também jovem, espírito jovem, mas eu precisava de uma linguagem mais assim, que fosse assim, poxa, vamos, sinta-se acolhida. Mas como mudaram as coisas, assim como a Fran teve a experiência super parecida com a minha, eu voltei para o Lar dos Humildes ano passado, no dia 11 de janeiro de 2020. Eu falo para todo mundo que eu me tornei espírita em duas datas. Uma no dia 27 de dezembro de 2019 e a outra quando eu comecei a estudar o ESG 1 com os jovens na Casa Espírita no dia 11 de janeiro de 2020. Gente, no meu primeiro dia, eu estava assustada, óbvio, porque era algo novo. Uma metodologia, a Fran, o Ariel, o Edu e o Diego. Um beijo para vocês! São tão incríveis. E eu fui falando, fui me sentindo acolhida, me sentindo ouvida. E fui aprendendo com a galera com idades distintas, a minha totalmente diferente. Pessoal de 15, 16. E eu até brincando, até hoje eu brinco que eu me sinto os atores da Netflix quando fazem série adolescente. Já imaginou o pessoal com 20, 25 anos fazendo adolescente? E, gente, eu só tenho a agradecer pela Iraci e a Fran por colocar o ESG Jovens, trazer a proximidade do jovem com a Casa Espírita, pois nós somos o futuro do espiritismo. E, sem mais delongas, eu quero chamar o DJ JP para soltar o som. Quando o assunto é vacinação, a maior parte das pessoas pensa logo no calendário de vacinas das crianças, mas esquece que os adultos também devem estar com as vacinas em dia. Durante o ano, há o período de festas que atraem turistas de diversas partes do mundo e a transmissão de doenças até então inativas se torna mais fácil. Além disso, sempre existe a possibilidade de ter que viajar a trabalho para lugares onde uma determinada doença esteja ativa. Entre as doenças cujas vacinas são necessárias para adultos, podemos citar hepatite B, que é dividida em 3 doses, tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba, rubéola, e a dupla adulto, que previne a difteria e tétano e deve ser tomada a cada 10 anos. E ainda a famosa febre amarela, que também é uma vacina que deve ser tomada a cada 10 anos. Proteja a sua saúde. Mantenha o seu cartão de vacinação sempre em dia. Esse olhar firme e seguro, quando tu
desafio. Quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro. Quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. E aí, galera, estamos de volta. E aí, curtiram a música? Espero que sim, porque música linda, viu? Pois tá aí. E aí, já terminou sua cumbuca de cuscuz? Pois bora repor esse cuscuz aí, que este segundo momento está chegando ao fim, gente. Mas não fique triste não, porque ainda temos a nossa dose tripla das meninas. E eu queria que elas fizessem as considerações finais, porque eu amei esse bate-papo de hoje. E aí, Isabel, Carol e Fran, quais são as considerações finais? Vou começar aqui, pá. Gente, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo, os internautas, seja de onde estiver. Que bom que a nossa mensagem de motivação, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, não é minha, é de um benfeitor que trabalha incansavelmente a nos lembrar que nós devemos evangelizar. O estudo é uma evangelização, porque quando a gente deixa o Cristo nascer dentro de nós,
nada mais consegue, como diz a música, nos vencer, e o bem vence. E doutor Bezerra de Menezes, ele entre as muitas e muitas mensagens, tem uma que ele nos diz a seguinte frase, que nestes anos de transição que nos separam de novo milênio terrestre, é imprescindível abracemos com empenho e afinco a tarefa da evangelização junto às almas infanto-juvenis, tão carentes de amor e sabedoria, porém receptivas e propícias aos novos ensinamentos. A gente tem que chamar o jovem para estar conosco, para dialogar conosco, para a gente abrir um diálogo discursivo também, porque a gente só vai crescer com essas trocas. E esse desafio de trabalhar um grupo maravilhoso, nossos jovens são maravilhosos, faz com que a gente cresça todos os dias. E você, Carol, o que é que você pode nos dizer na noite de hoje? Agradecer a oportunidade de estar aqui, de ser útil, né, da gente poder servir a Cristo, servir a causa, a militância espírita. E também agradecer a paciência, gente, ficar 1 hora ouvindo a gente. Então, vamos agradecer aos ouvintes. Obrigada, meu povo, pelas oiças aí de 1 hora. E que a gente possa se reencontrar novamente. E que todos que estão nos ouvindo, né, seja encarnado, seja desencarnado, possa receber as melhores vibrações. Eu vou passar a palavra para a nossa queridíssima tia Fran. Gente, assim, é maravilhoso ter um time. Eu digo assim, um time, porque é assim que a gente considera, de evangelizadores que estão preparados para trabalhar com o ESG jovem, né? A gente sabe que é difícil, que é um trabalho árduo, que são horas e horas que a gente não perde, mas a gente ganha de aprendizado para estarmos juntos. Então, eu queria até, quando foi falado que a gente tinha que ter agradecimentos, né? Eu digo assim, que maravilha, porque agora eu posso agradecer a Carol, a Isabel, aos demais evangelizadores, Eduardo, Diego, Vander e tantos outros, que de uma forma ou de outra, até os evangelizadores da evangelização da mocidade, que plantam aquela sementinha. E a gente queria terminar com uma frase, olha, Isabel, eu te plagiando, mas que muito me toca, que diz o seguinte: qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio é Sócrates, né? Para quem não sabe, eu sou apaixonada pela filosofia, na filosofia espírita, e o fato da gente trocar ideias com jovens e trazer deles, receber deles essa troca, nos faz um bem danado. Então, gente, quem não compreendeu ou queira, né, participar desse banquete celestial, que eu digo assim, que é trabalhar com jovens, sintam-se muito, muito à vontade de entrar em contato conosco, com as meninas da Casa Espírita, que nós tensionamos expandir esse projeto, que hoje já é um programa, porque o projeto foi corrigido hoje, né? O projeto ele tem um início, meio e fim, e é um programa porque veio para ficar. O ESG Jovem veio para ficar e ser divulgado para as demais casas espíritas. É um abraço assim, bem grande no coração de todos. Sintam-se abraçados por nós, com muito carinho, com muito afago nos vossos corações, porque o ESG Jovem veio para ficar. Gente, isso é muito bom. O ESG veio para ficar. E você, jovem, está interessado ou interessada em estudar a doutrina? Meu menino, pode aproxegar, venha, chega mais e vamos estudar. Gente, eu amei tanto o ESG que eu obriguei minha mãe a estudar o ESG. Não, brincando, gente, é verdade. Minha mãe começou a estudar o ESG, isso foi incrível. Olha o jogo virando. E eu não queria dizer uma notícia péssima, não é péssima, porque a gente vai continuar nos nossos encontros. O nosso cuscuz está crescendo cada vez mais. Nós somos uma legião de cuscuzers. E, gente,
o decreto foi liberado. O fim de semana chegou, vamos tomar cuidado com a prece, porque já já tem a prece final. E vamos finalizar com a prece. A prece de hoje, eu eu quero chamar a Isabel para fazer a prece de hoje. Isabel? Ok. Gente, o coração está transbordando. Vocês nem imaginam como está transbordando aqui de alegria. Então, eu convido a todos nós, olha que coisa linda, conectados em nossos lares, através das ondas do rádio que nosso amigo João Pedro nos possibilitou, que possamos elevar os nossos pensamentos para o Mestre dos Mestres, aquele que nos ama infinitamente, que tem uma misericórdia infinita e nos convida com um olhar meigo e doce a nos juntarmos nesse trabalho maravilhoso. Agradecemos, querido amigo, por esse momento que nos reunimos em teu nome, falando desse trabalho, em desenvolver esse trabalho na casa espírita, junto com os nossos jovens. Envolve a todos os nossos ouvintes, todos os internautas presentes, todos encarnados e desencarnados. É uma luz tão grande que se espalha, aconchega os nossos corações e se espalha de região a região, de norte a sul, de leste a oeste, em todo o nosso orbe. Nossa gratidão aos benfeitores, que se manifestam tantas vezes para nos convidar a sermos mais cristãos uns com os outros. Obrigada, Jesus, por esse momento. Nós te pedimos a permissão para encerrar, mas encerrar no logo mais. Até breve nos encontraremos. Fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meninas, eu só tenho a agradecer pela presença de cada uma de vocês. Agradeço também a nossa staff, Iraci, e todo o apoio, porque para acontecer o cuscuz, estamos sempre juntos, juntas, todos misturados e misturadinhas, igual cuscuz com calabresa e ovo. Ai, eu amo. E você também ama, que eu sei. Cuscuz é vida, cuscuz é amor. E com o espiritismo, então, melhor ainda. Vamos finalizar mais um neste mesmo horário, neste mesma web rádio. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo a todos vocês, ouvintes. Na web rádio